o link um pouco mais tarde, tá bom? Deus abençoe os irmãos. É um prazer voltar aqui ao púlpito da igreja para iniciar uma série tão audaciosa quanto essa, intitulada Cartas da Prisão. Cartas da Prisão são 4 produções literárias do apóstolo Paulo, onde ele escreve a partir da sua cela na prisão em Roma. Uma carta ou um conjunto de cartas escrita ao longo da década de 60 do primeiro século da era cristã. O apóstolo Paulo nos abençoa com Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E certamente, meus queridos irmãos, nós vamos ser muito abençoados, não somente no sentido de acompanharmos a leitura das cartas, mas também no sentido de nós interpretarmos e aplicarmos os conteúdos dessas obras-primas do Espírito Santo que Deus usou o seu Filho. Saulo de Tarso, também conhecido como o apóstolo Paulo, para nos abençoar e nos trazer essa beleza para a edificação do nosso coração, da nossa alma em Cristo Jesus. Antes de prosseguir, eu gostaria de orar pedindo ajuda de Deus, entrar na mente e no coração de um encarcerado. Eu que nunca estive e nem passei jamais pela porta de uma delegacia, nem mesmo como pastor ou cristão, cheguei em algum momento a fazer visitas aos encarcerados e, embora me sinta devedor deles nesse sentido, nunca tive coragem de entrar dentro de um estabelecimento penitenciário. Esse do qual nós vamos tratar, talvez seja bem pior do que o que nós vemos retratado em fotografias e em documentários. Seja muito pior porque as prisões em Roma e aquelas que guardavam os presos mais importantes eram prisões cavadas em pedra, com apenas uma entrada superior de ar e de pouca luz ao longo do dia. Há quem acredite até que o apóstolo Paulo desenvolveu problemas na sua visão, problemas oftalmológicos, por conta da falta de luz na qual ele estava imerso durante todo esse tempo que ficou preso, não somente em Roma, passou um tempo em Cesareia, mas também em prisões romanas, prisões realmente desumanas. Vamos orar, pedir que Deus nos encha de sua misericórdia e graça. Meu Deus, para mim é um desafio fazer essa exposição. Eu nunca estive preso, nunca passei sequer na porta de uma penitenciária, ou mesmo de uma casa de custódia. Senhor, pelo que ouvimos, pelo que lemos, pelo que sabemos, é de fato um depósito de vidas humanas. Tua palavra diz para que nós, ó Deus, orássemos pelos encarcerados como se estivéssemos presos com Ele. Nessa manhã nós nos lembramos de todos aqueles que jazem, ó Deus e Pai, em penitenciárias pelo Brasil inteiro afora. Por filhos teus, gerados atrás das grades, que convivem, Senhor meu Deus e meu Pai, nesse ambiente, por conta, Senhor meu Deus, de o seu passado ter sido um passado criminoso, que o tenha levado em algum momento, ó Deus, de sua história para atrás das grades.
Que a graça, o amor e a misericórdia do Senhor sustente estes teus servos, sustente estes teus filhos, e concede-nos, ó Deus, compreensão e edificação, para compreendermos também o que aconteceu com o apóstolo Paulo, em nome de Jesus. O maior privilégio que Deus estendeu aos seres humanos foi o de falar com eles. Eu acho que não há nada comparável no universo a tal graça e favor de Deus falar com você, de Deus falar com a gente, de Deus falar com o seu povo. Nós poderíamos até elaborar daí todo o conceito de vida abençoada, especialmente depois de constatar que o poder criativo de Deus foi manifesto através das suas palavras. Como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3 de sua carta, ao dizer: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nesse sentido, a palavra de Deus tem poder, não a nossa, mas a de Deus. Hoje, nós vamos começar a ouvir os pronunciamentos de Deus a partir de um conjunto de escritos intitulados Cartas da Prisão. A voz de Deus vai ser ouvida, a voz de Deus vai ser atendida. Trata-se de 4 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo enquanto ele esteve preso em Roma, datadas da década de 60, durante o primeiro século da era cristã, e nós começaremos por Efésios. Na ordem, a primeira carta a ser escrita, a primeira carta a ser enviada e a primeira carta a ser por nós explorada nessa série. Uma recuperação visual da localidade da prisão encontra-se até hoje em Roma. Chama-se esse conjunto de celas, essa atual penitenciária, de Mamertinum. A prisão onde não somente o apóstolo Paulo esteve preso, mas também o apóstolo Pedro esteve preso nessa prisão. E esse é um jeito muito especial de se ouvir a voz de Deus, observando as circunstâncias nas quais o apóstolo Paulo esteve imerso durante a composição destas 4 cartas. A história operacional do apóstolo Paulo começa no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, na sua primeira viagem missionária, quando ele prega em Chipre, segue para Antioquia da Psídia e depois para Icônio, Listra e Derbe. Isso está entre os capítulos, compreende os capítulos 13 e 14 do livro de Atos. No capítulo 15, ele inicia a segunda viagem missionária, passando pela Síria e passando também pela Cilícia, chegando de novo a Derbe e a Listra, consolando as igrejas estabelecidas ao longo da sua primeira viagem. De lá, embora ele desejasse entrar na Ásia, diz o texto que o Espírito Santo o impediu. E ele e Silas acabam em Troade, onde ele tem uma visão do homem característico da Macedônia, também conhecida, o varão macedônio, que lhe suplicava, dizendo em sonho a Paulo: desce a Macedônia e ajuda-nos. E ele, movido e entendendo que esta era a voz de Deus para a vida dele, e o comando de Deus na viagem de missão, ele sai e no capítulo 16 ele chega em Filipos, uma colônia romana,
chega na cidade de Filipos e a partir então do capítulo 16, 17, 18 e 19 ele chega em Éfeso, mas logo ele será preso para nunca mais sair da prisão. Essa é uma pequena retratação, uma figura de uma prisão romana, uma cela romana em Mamertino. Como eu disse aos irmãos, havia uma janela onde tomava-se ar e entrava luz naquelas celas, uma janela superior, por onde o preso era descido e depois ele era trancafiado para de lá só sair para julgamento e alguns para a morte, como foi o caso do apóstolo Paulo. Vamos tentar nos colocar no lugar dele. Vamos nessa manhã tentar recuperar na nossa ideia, numa livre reflexão sobre os sentimentos que tomaram de assalto o coração desse ser humano. Às vezes nós perdemos de vista que estes grandes autores dos textos bíblicos, estes personagens que se espalham pela revelação do Novo Testamento, que eles eram alguma coisa como seres extra-humanos, talvez menores do que Deus, mas maiores do que gente, e precisamos tomar atenção para não cometermos esses erros. Ali estava um ser humano, como eu e você, de carne e osso, que também tinha coração, sentimentos, emoções. E agora vamos tentar nos colocar no lugar desse preso, acusado de um crime que não cometeu. Na verdade, o apóstolo Paulo foi acusado de sedição e de fomentar no meio do povo um outro rei que não fosse César, e nós sabemos que esse outro rei que Paulo adorou, nós também adoramos, e o seu nome chama-se Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em nenhum momento da história ele desafiou César. Em nenhum momento da história ele tentou esvaziar César de sua autêntica autoridade. Ele era seguidor daquele que ensinou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E no momento mais sublime da sua carreira missionária, ele foi preso. Imagina você tirar um pastor do púlpito no seu tempo mais sublime de ministério, quando ele já aprendeu, quando ele já cresceu tanto na sabedoria, na experiência de lidar com o povo de Deus, e ele sai dali, do púlpito para a prisão. Que coisa terrível! Como é que ele deveria estar? Deve ter passado um tempo fazendo muitas perguntas a Deus, como nós também fazemos muitas perguntas a Deus quando estamos vivendo um período de profundo sofrimento. Quando nós passamos por esses vales profundos de dor, de lágrimas, quando nós acumulamos perguntas e temos da parte de Deus poucas ou nenhumas respostas, nós nos colocamos exatamente na condição em que o apóstolo Paulo se encontrava enquanto preso em Roma. Talvez uma das suas orações fosse: Senhor, por quê? Eu estava num melhor momento, igrejas sendo plantadas, outras consoladas, o Espírito Santo visitando até mesmo a capital da Grécia, o coração do império cultural daquele tempo. Nós chegamos com o evangelho lá. Ele escreve a carta aos romanos tensionando chegar na Espanha. Quando ele é preso, ele chegou na Europa. Nós estamos vendo ele chegando na Macedônia, que é uma Europa mais oriental. Ele chegou lá com o evangelho e a ideia era chegar na Espanha.
espalhar o evangelho por todo mundo conhecido. Era um incontrolável pregador, missionário, e de repente tudo que ele vê são as paredes de pedra úmida da sua prisão. Olha para cima e só vê um buraco no teto. Olha para o lado e todos o abandonaram, todos. Só Lucas o acompanhou até o fim. Até seu filho na fé, Timóteo, a quem ele escreve, teve vergonha dele. Que terrível! Um homem abandonado, esquecido, produziu tanto para o reino de Deus, foi tão usado nas mãos de Deus e agora está limitado, preso, e não somente preso pelas grades da prisão, mas também preso pelas grades das suas perguntas não respondidas e das suas emoções mal resolvidas. Então ele tem dois caminhos: ou ele mergulha na autopiedade, no coitadismo, no vitimismo, ou ali mesmo, dentro da sua cela, dá um basta, vira a mesa e começa a viver um novo tempo na sua vida. É nesse cenário que aparecem as 4 cartas, talvez mais importantes cartas produzidas pelo apóstolo Paulo. No momento em que ele se nega a entregar-se nas mãos da autopiedade ou de se ver como uma vítima do próprio Deus. Deus não está fazendo nada que não tenha dito que faria. No dia em que Ananias o visita, quando ele, depois de se converter no caminho entre Jerusalém e Damasco, ele fica cego, entra na rua direita, cego, quando Deus visita Ananias e manda que Ananias o procure, dá o endereço e diz: ele está orando. E viu quando alguém entrava na sala, impunha-lhe as mãos para recuperar a visão. E naquele dia Deus disse: esse é um vaso escolhido por mim para pregar o evangelho a reis e nobres e a toda a nação de Israel. E disse mais, na conclusão: eu mostrarei a este o quanto importa sofrer pelo meu nome. Nós não sabemos, mas sofrimento pode estar no caminho da soberania de Deus quando Ele olha para nós. E geralmente, quando nós estamos em sofrimento, em angústia, o sofrimento é real, as experiências são dolorosas e são reais. Ninguém está inventando nada, está doendo, está machucando, a gente está sentindo aquela dor, corroendo a gente. E nós temos 2 alternativas: correr para os braços da autopiedade, também conhecida como esse neologismo criado contemporaneamente por nós, o coitadismo, o vitimismo, ou entender, ou procurar entender a vida sob o olhar da soberania de Deus. A fé em Deus, do qual o escritor aos Hebreus fala lá no capítulo 11, é entender que nós estamos vivendo a vida sob o domínio e o controle do Altíssimo. Nenhuma das experiências que vivemos, boas ou más, dolorosas ou celebrantes, nós vivemos sem que a soberania de Deus esteja intimamente envolvida. No caminho nosso pode haver sofrimento, ou pode haver celebração. Pode haver dor, como pode haver riso. E nós nunca sabemos o que vai nos aguardar na próxima curva. Na verdade, é Deus quem escolhe o modo como haveremos de glorificá-lo.
Alguns irmãos nossos glorificaram a Deus no martírio. Outros irmãos nossos glorificaram a Deus em profundo sofrimento, em cadeias úmidas e escuras, abandonados, esquecidos, largados. É Deus quem escolhe esse modo, como nós haveremos de engrandecê-lo. Esse evangelho açucarado, onde você não somente se livra do sofrimento ao participar lá daqueles rituais que nada tem a ver com cristianismo, em busca de finalizar seu sofrimento e dor, como também nós buscamos uma vida em que nós não vivamos o desconforto das dificuldades. Mas é Deus quem escolhe o modo como haveremos de glorificá-lo. Em Atos capítulo 9, versos 15 e 16, nós encontramos as palavras: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Entenda que você é um instrumento escolhido. Talvez não para levar o nome de Deus aos reis, mas um escolhido para levar o nome de Cristo a diversas pessoas do seu círculo relacional. E as palavras, naquele dia, a Ananias, que foi visitar Paulo à rua direita, a casa de Simão, para lhe impor as mãos e as escamas lhe caírem dos olhos, as palavras foram: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Parece-me que do sofrimento Deus retira glória para si. Parece que do sofrimento de alguns dos seus servos, Ele tira o melhor desses servos para a sua glória. E Paulo, ao invés de se entregar nos braços da autopiedade, do coitadismo, do vitimismo, ele pega na caneta, ou na pena, para ser mais preciso, literalmente, na minha exposição, ele pega no pergaminho e escreve as cartas da prisão. As cartas da prisão foi uma reação à tentativa do diabo o enlouquecer. Porque em momentos de sofrimentos, de angústias, onde você procura respostas e você só esbarra com a injustiça, você só consegue saída ao glorificar a Deus naquele momento. E Paulo o glorificou. Pega na pena, pega no pergaminho, começa a se lembrar do que aconteceu lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, aquele glorioso avivamento em Éfeso, pessoas sendo curadas, ele tendo que enviar o avental dele, ou os lenços dele, para que a multidão fosse atendida nas suas carências, livros de magia sendo queimados em praça pública, a deusa Diana sendo envergonhada, a grande deusa Diana, falando aí num grande com G minúsculo, e colocando a palavra grande entre aspas, porque a Diana dos Efésios, esse templo, cabia 25.000 pessoas, construído na cidade de Éfeso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E no capítulo 19, nós vemos o apóstolo Paulo desafiando aqueles portentos malignos, aquelas potestades encasteladas ali na cidade de Éfeso. E o desafio começou na pregação do Evangelho. E talvez tenha sido isso que o apóstolo Paulo tenha recuperado. Acredita-se também que Lucas
lhe trazia algumas informações do que acontecia na cidade de Éfeso. E se você quiser recuperar o que o apóstolo Paulo advertiu aquela igreja, no último capítulo do livro de Atos, você vai ler lá no capítulo 28, ele se reunindo com os presbíteros de Éfeso, e advertindo que depois da partida dele, lobos devoradores entrariam para destruir o rebanho. Que é um fato para o qual nós temos que estar sempre atentos aos lobos devoradores. E aí ele pega na pena, no papel, e vai escrever a carta aos Efésios. Eutico vai ser o portador dessa carta, para levar aos Efésios, para que os Efésios leiam. E não é interessante que esse homem injustiçado, que esse homem sofredor, que esse missionário de Deus, no início da era apostólica, imerso numa tristeza aparentemente sem cura, o que ele faz? Ele vai escrever logo no primeiro capítulo, quem é o homem abençoado? Quem é? Que tipo de ser humano é o ser humano abençoado? Não é estranho que ele vá escrever sobre um tema em que ele possivelmente estivesse em algum momento duvidando que fosse esse homem. Porque nesse mundo contemporâneo do pare de sofrer, parece-me que de repente o homem abençoado ganhou um novo perfil. O homem abençoado é aquele que ostenta a sua riqueza, é um homem que talvez tenha muitos bens em sua posse, uma alta conta bancária. O que o apóstolo Paulo não foi em nenhum momento da história narrada para apresentá-lo a todos nós. Sempre lutando com dificuldades, sempre lançando mão da sua profissão de artesão para manter não somente ele, mas toda a sua equipe de discípulos. Queridos, depois de ler esta semana e estudar, e com certeza meditar bastante, deixando a minha imaginação correr dentro dos corredores da história, eu chego com uma conclusão para a igreja nesse momento inicial, só fazendo uma abordagem rápida sobre a tentativa de entender a rede de emoções que tomava conta do coração daquele prisioneiro cristão em Roma. E a conclusão que eu chego é a seguinte: não desperdice os seus momentos de dor metidos num coitadismo ou num vitimismo sem fim. Aproveite o seu momento de dor e de sofrimento para apurar e aperfeiçoar a sua relação com Deus. Não despreze a sua dor. Ela está no centro do seu aperfeiçoamento cristão. No caso de Paulo, ela foi capaz de transformá-lo em cartas para a edificação dos santos para sempre. Nós estamos às portas de entrar na carta aos Efésios e 2000 anos depois, usufruir da bênção que foi o sofrimento do apóstolo Paulo naquela prisão. E ele começou a sua trajetória de crescimento, aprendendo a enxergar os verdadeiros elementos, queridos, que compunham o estado de bênção diante de Deus. E a grande pergunta dele é: Senhor, como eu posso me ver como um homem abençoado atrás das grades e injustiçado?
Como eu posso me ver tendo vivido todas essas experiências nesses últimos dias, meu Deus? E como ele e Silas, em Filipos, havia provado de prisão também, e ele encarou aquela prisão como sendo uma oportunidade para louvar e adorar a Deus pelo sofrimento que sofria na carne. Eu acredito que ele também passou por episódios como esse, mas desta vez a prisão não tremeu. As portas não se abriram automaticamente. A prisão durou. De modo que nenhuma experiência nossa de dor e sofrimento antiga pode ser usada como uma medida para medir a dor atual. Cada sofrimento é um sofrimento, cada dor é uma dor. E cada uma delas tem o seu objetivo pedagógico. Preso numa cela escura, acusado de um crime forjado, separado da comunhão dos santos, impedido do exercício do seu ministério discipular, ele aproveitou para aprender, afinal, quem é de fato a pessoa abençoada por Deus. Essa é a grande pergunta. Quem é o homem abençoado? E nós diríamos, é o próspero, é o que não tem sofrimento, é o que tem uma vida matrimonial e familiar uniforme. Mas o apóstolo Paulo vai desmentir esse sentimento. Ele vai dizer, não, o homem abençoado é outro. E na tentativa de responder quem é o homem abençoado, ele abre a carta aos Efésios, e esse é o assunto número 1 da carta. Eu vou pedir que você abra comigo a sua Bíblia. A carta aos Efésios, capítulo 1. E esse talvez seja um dos mais lindos capítulos da Bíblia. O que vai exigir de você algum conhecimento doutrinário, para você perceber, afinal, quem é o homem abençoado? É o que tem dinheiro? É o que tem um carro novo? É o que tem um excelente emprego? Ah, eu já sei. É aquele que passou num concurso público e com isso... E ele passou num concurso do judiciário e agora entrou para ganhar 18, 20 mil reais. Ou quem sabe um daqueles toguistas lá do Supremo Tribunal Federal que ganham 15 mil reais só para ajeitar a toga do ministro do Supremo. Sabia que tem um grupo, eles são chamados de toguistas, e a única coisa que fazem é colocar a toga, tirar a toga, coloca a toga, tira a toga. Quer dizer, é um trabalho sem nenhuma complexidade, que não exige nada de você, e aí você passa num concurso público desse, e aí o seu amigo diz para você, você ganhou na loteria, como se ganhar na loteria fosse realmente um sinal de ser um homem abençoado. A verdade é que, confessemos, nós não sabemos o que é viver sob a bênção de Deus. Um homem preso, acusado injustamente de um crime que ele não cometeu, caminhando no corredor da morte, Paulo, não sai mais dessa prisão. Ele vai ser executado pelas mãos de Nero, que é o último que decreta a sua sentença final. E ele tenta enxergar no meio de todas essas lutas a bênção de Deus. Eu não sei se você tem essa habilidade, mas o que eu observo na vida das pessoas como pastor e na minha própria vida é que Deus vai trabalhando isso lentamente na vida da gente, apurando
a nossa consciência do que seja viver sob a sua bênção, viver sob sua graça, viver, meus queridos irmãos, sob sua visitação abençoadora. Eu acredito que todos nós sofremos em alguma medida e em algum grau de miopia quando a gente avalia esse tema. E como é importante nós percebermos onde de fato se esconde a bênção de Deus, para a gente não ter um mal entendido. E no caso de Paulo, a bênção de Deus se escondia numa prisão escura, úmida, quando ele foi esquecido e abandonado. Esse foi o cenário que Deus revela-se para o apóstolo Paulo. Capítulo 1 de Efésios, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Diante da dor e do sofrimento, ele não perdeu de vista três importantes elementos para os quais nós precisamos sempre prestar atenção. O primeiro é que a nossa dor não altera os nossos dons. Ele estava preso, impossibilitado de pregar e de funcionar como missionário, pioneiro, plantador de igreja, mas ele não perdeu de vista que ele era um apóstolo por vontade de Deus. Então, os nossos sofrimentos não podem cancelar o nosso entendimento dos dons que recebemos de Deus. O segundo é que a verdadeira compreensão de uma vida abençoada é reservado aos fiéis em Cristo. Só os fiéis em Cristo conseguem perceber, mesmo no meio da dor e do sofrimento, que ele é um homem abençoado, quando Deus vai desenrolando o plano que tem na sua soberana vontade. E o terceiro é que mesmo diante de lutas e profundas dificuldades, podemos gozar de paz. É o que está escrito. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, posto que só os fiéis conseguem enxergar onde a bênção de Deus se esconde, e graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que é o sentimento que inunda o coração dos fiéis em Cristo, mesmo em condições desfavoráveis. Essa paz que eu tenho em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu tenho em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou, não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. E agora, a partir do versículo 3, ele vai dizer onde se esconde a bênção de Deus. Vamos ver se você é um homem abençoado, uma mulher abençoada, partindo primeiramente do ponto de vista que ele faz esse discurso aos fiéis em Cristo, pois só os fiéis em Cristo podem entender essa linguagem.
primeira de todas as bênçãos. Mas, antes mesmo de entrar nesse texto, eu gostaria que você percebesse um detalhe do texto, e é um detalhe ortográfico. Ele toma fôlego no versículo 3 e só vai colocar um ponto no verso 14. Ele respira fundo no verso 3, enche o peito e o ponto vai aparecer só no verso 14. Ele não respira. A leitura você tem que fazer respeitando aquela espera mínima com as vírgulas. Depois uma espera um pouquinho maior com o ponto e vírgula. Mas ele começa, observou? Olha aí, verso 3 começa: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Ele começa assim e vai colocar um ponto apenas no verso 14. Então vamos lá. Nós vamos ler uma lista de sucessivas bênçãos divinas aos fiéis em Cristo. Em outras palavras, não existe vida abençoada fora de um estado de fidelidade a Cristo. É ilusão. O dinheiro é uma ilusão. A fama é uma ilusão. A vida com todo o seu brilho e encantamento é uma ilusão. E onde ele descobre isso? Atrás das grades. É que ele vai perceber que a vida abençoada se esconde em Jesus. E quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus só convive com a morte, não tem a vida. Versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quantos de vocês, atentando de fato para a graça da salvação, consideram-se abençoados? Você é um abençoado de Deus? Como é que você reage ao sofrimento? Constantemente você está no braço da autopiedade, nós temos que resgatar você lá. Quantos de nós desanimamos-nos tão rapidamente da fé? Às vezes o nosso desânimo, sem obviamente viver a intensidade do sofrimento que esse homem estava a viver. Às vezes só por ouvir alguns nãos durante a semana, umas dificuldadezinhas qualquer, mínimas, algumas situações embaraçosas que vivemos naquela semana, no domingo seguinte não queremos ver ninguém, não queremos sair da cama, estamos lá no braço da autopiedade, esperando que alguém venha nos resgatar, que o pai, que a mãe, sai na internet à procura de algum cartãozinho com alguma frase que possa arrancá-lo daquelas trevas. Nós não sabemos o que é sofrer por amor a Cristo. Talvez tivéssemos que sofrer um pouco. O que eu sei é que o apóstolo Paulo fala, primeiramente, nós temos sido abençoados com toda sorte de bênção espiritual. E daqui para frente ele vai enumerar. Primeira das bênçãos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele.
nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Essa é a primeira bênção. A bênção de todas as bênçãos é ter sido escolhido por Deus para a glória do seu nome e viver uma vida separada desse mundo mau. Eu fui escolhido para andar na contramão. Eu fui escolhido para não concordar com a cultura. Eu fui escolhido para contrariar esse mundo mau. Eu não fui escolhido, e nenhum fiel em Cristo foi escolhido para ser configurado e formatado segundo a cultura. Os fiéis em Cristo foram escolhidos para serem santos. E o que é ser santo? É ser separado. E quando isso aconteceu? Antes do mundo existir. E em que momento isso aconteceu? Na mente de Deus, em algum momento impreciso, porque era um momento em que se não contava o tempo. Ele me viu. E na sua soberana mente, e na sua sabedoria, me escolheu. O que você possuía para que Deus o escolhesse? Nada. Nada. Exatamente como os demais que me acompanham. Nós não tínhamos nada. Quem era Israel para que fosse escolhido por Deus, a menor de todas as nações? Uma nação que durante um bom tempo da história viveu sem pátria, sem chão. Israel, ele era um povo sem chão durante os 4 séculos de escravidão no Egito. Era um povo sem chão até 1948, quando cumpre-se a profecia que em um só dia a nação seria formada. Éramos nada. Aliás, Deus tem predileção pelos que nada são, por isso nós estamos aqui hoje. Quem é o Weber? Não é nada. Quem é você? Você não é nada. Eu sou filho de um Antônio e de uma Maria. Eu carrego o sobrenome mais comum de todas as famílias lusofônicas, não é? Inclua aí os portugueses continental, Portugal insular, inclua aí Moçambique, Angola, não é? Os países africanos de fala portuguesa, São Tomé, Príncipe, Goa, os nossos antepassados portugueses chegaram em Goa, na Índia. Daí assim, uns indianos assim como eu, o cara não é branco, não é europeu, ele não é negro, para se dizer que é da senzala lá, um africano. Quem sou eu? Eu sou de um lá de Goa, da Índia, de pele amorenada, escura, desconsiderado, se for levar em consideração a teoria racista que hoje toma conta das narrativas atuais. Sou nada. E você, quem é? Nada. E é por isso que Deus te escolheu. Porque você é um nada. Coisa nenhuma. Não corre sangue real nas suas veias. O meu sobrenome, o Chagas, é um sobrenome que, segundo as histórias de Portugal, nomes que trazem relação com o cristianismo, como as chagas de Cristo, geralmente foram crianças abandonadas, deixadas na roda.
Você sabe o que era uma criança deixada na roda? É que a mãe não tinha quem doar e chegava lá, colocava na roda lá no mosteiro, lá em algum desses conventos, e as freiras viravam a roda e pegavam. E aí não tinha nome, que nome ia dar? E aí vieram os nomes: Chagas, Imaculada, Santos. Você tem Santos? Quem tem Santos aqui no nome? Pois é, muito provavelmente lá atrás você veio de uma origem onde você foi, algum antepassado seu foi órfão, abandonado, largado, deixado. Você foi lá o seu tataravô, avó, não te quis. Eu não sou nada. Mas Deus me viu. Deus te viu. Deus nos viu. E por uma graça inexplicável, Ele nos escolheu. Antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Quando depois de ter todo esse conhecimento, eu comecei a fazer uma relação com a minha vida, eu disse: quem era eu, Senhor? Quem fui eu? Talvez tive lá um antepassado que andou de turbante pelas ruas de Delhi, acabou em Goa, e eu vim aparecer aqui hoje. Eu gosto de ouvir histórias da família. Você já tentou ouvir histórias da sua família? Interessante. Então fui ouvir a história do meu avô e da minha avó. Minha avó era filha de uma imigrante italiana, branquinha, 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 dos olhos azuis. E o meu avô, um caboclão. E o que sai? Sai um cara assim, feito eu. Que é um café com leite assim, mais fraquinho, mas tem leite, tem café. Graças a Deus. Graças a Deus. E disse lá os meus antepassados que o meu bisavô não queria o casamento de jeito nenhum. Mas Deus já havia escrito a história. Deus já havia me visto e escolhido assim, do jeitinho, sabe? Assim, desse jeitinho, assim, feito eu. Que fui casar com uma branquela, e quando chego na África do Sul, passou de branco, você já sabe, apartei de cima do cara. E aí eu e ela íamos entrar num parque, ela entrava, mas eu não. Por que ela entrava, mas eu não? Porque tomei um sol, fiquei mais torrado. Ela entrava no parque, mas eu não. Eu disse: ela pode entrar, mas o senhor não pode. Eu sou o marido dela. Não, mas o senhor não pode. A verdade, amados, que Deus passa por cima de todos esses protocolos históricos, naturais, e elege pessoas. Porque Ele não nos elege segundo a cor dos olhos, segundo a cor da pele. Ele nos elege segundo a nossa raça, uma raça ruim, de pecadores, caídos. E a primeira bênção que aparece na lista de Paulo é: você foi um eleito, antes da fundação do mundo. Deus me viu, Deus olhou para mim e me viu, filho de uma linda mulher, e de um comerciante judeu. Tem-se notas históricas de que a mãe de Paulo era uma mulher muito bonita. Ele também foi eleito. Segue o texto. E em amor, no verso 5, nos predestinou. E aqui eu quero mostrar uma linda
bênção para os fiéis em Cristo que estão aqui reunidos conosco, para você entender o que é ser um homem abençoado. Diz que nos predestinou. Eu estou até colocando o texto em cores diferentes para você enxergar além daquilo que está em preto e branco na sua Bíblia, em sua Bíblia. E em amor nos predestinou para Ele. Para Ele. A ideia não é fazer você um grande nome na sociedade. Você não foi salvo para isso. Jesus não brilhou no seu caminho com essa ideia. Ele, na verdade, te escolheu e te predestinou só para Ele. Para Ele. Talvez você não entenda o tamanho dessa bênção. É que eu não sou para o diabo, eu não sou para o mundo, eu não sou para o pecado, eu não sou para Lourdes, embora ela às vezes ache, mas eu sou para Ele. Pertencer a Deus, ser uma propriedade exclusiva de Deus. É por isso que o Espírito Santo anseia por nós com ciúmes. Ele não quer nos dividir com o mundo nem com o diabo. Nós fomos predestinados para Ele. Para a adoção de filhos, é que esses que Ele predestinou para eles, são seus filhos. Talvez isso seja mínimo na sua cabeça, mas na cabeça do apóstolo Paulo era, na verdade, o detalhe que distingue você de demais seres humanos, é que há muito ser humano que não é dele. Há muitos seres humanos que não são filhos dele, mas a filiação e a propriedade, a posse de Deus sobre nós é motivo para a gente se sentir ricamente abençoado. E isso foi como, pastor? Foi por meio de Jesus, segundo a sua vontade, segundo tudo que Jesus consumou na cruz do Calvário. E o Espírito Santo graciosamente compartilha essa fé conosco para nos regenerar e hoje comparecermos diante dos seus olhos. Isso é um homem abençoado. O verso 6, se você observar a partir aqui do versículo 5, ele vai usar essa preposição para. No verso 5 ele diz para ele e para ser filho dele. No verso 6, ele vai dizer, para louvor da glória de sua graça. Para que quando você passar, quem é aquele careca, moreninho ali, mais ou menos um indianozinho, quem é ele? Ele é um indivíduo que foi feito filho de Deus, para o louvor e glória da sua graça. Vão olhar para mim e vão dizer, só a graça de Deus mesmo, para agir nesse sujeito. Olha só, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. É quanto isso te custou? Custou nada, gratuitamente. Aí ele está enumerando as bênçãos espirituais que ele fala lá no verso 3. E se você perceber, não houve um ponto. É que ele lê, ele quer que você perca o fôlego. À medida que você lê o texto e descobre quem é você, à medida que você percebe a graça e a bênção de Deus sobre sua vida, versos 7 e 8, no qual temos a redenção, pelo seu sangue,
a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Nós, às vezes, por estarmos na igreja e ser tão comum para nós e aos nossos ouvidos a mensagem e as máximas do Evangelho, e imaginamos que isso é algo comum. Ter sido comprado, ter sido remido. Remissão significa exatamente isso, ser comprado por um alto preço, o preço do nosso resgate. E qual foi o preço do nosso resgate? Foi o sangue de Jesus. Isso foi segundo a sua riqueza, a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e toda prudência. Preste atenção nessa bênção. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Quando você lê o Novo Testamento, Cristo é o grande mistério revelado, oculto dos séculos e das gerações, mas agora revelado aos santos e manifestos aos fiéis. Esse mistério foi desvendado, e quem desvendou esse mistério para nós? De repente Jesus passou a fazer sentido para nós. Quem foi que mexeu no seu coração, trazendo luz sobre essa área que foi mantida sombria na sua vida durante tanto tempo? Eu conversava com um senhor lá na Casa dos Retiros esse fim de semana, e ele disse que o seu primo, pastor conhecido nosso, o seu primo lhe falava permanentemente da graça salvadora de Jesus. E um dia, indo para as comemorações dos 500 anos da Reforma em São Paulo, numa palestra organizada lá pela Mackenzie, o pregador falava da graça de Deus e de repente algo aconteceu. Ele disse: pastor, eu não sei te explicar, eu só sei que de repente a chave virou na fechadura e o mistério da vontade de Deus foi desvendado. Cristo passou a fazer sentido. Isso tudo que foi proposto em Cristo, de repente passou a fazer sentido. Se isso também passou a fazer sentido na sua vida, você é um dos homens, uma das mulheres mais abençoadas que existe sobre este planeta. Então Paulo teve um encontro com a graça e com a compreensão do que é ser um homem abençoado dentro da prisão. Dentro da prisão, o versículo 10 tem uma coisa: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Observe que tempos aqui está no plural. Eu vou a um texto em Gálatas e o tempos vai aparecer no singular, que eu gostaria de explicar para você essa bênção aqui. Volte as páginas da sua Bíblia para a carta aos Gálatas, está aí juntinho, talvez você virar uma página. Capítulo 4, versículo 4, diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, singular, Gálatas 4:4. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasce, ele assume a forma humana na plenitude do tempo. Vira-se uma página, na carta aos Efésios, ele diz
que Jesus, na plenitude dos tempos, ou seja, desde que ele nasceu até a consumação final, muitos tempos se passaram, agora já não é do tempo, é dos tempos, anunciando o fim da história. Quando Paulo escreve Efésios 1:10, ele está vendo em Jesus o cumprimento na plenitude de todos os tempos. Ele é a figura, preste atenção para você não perder isso. Ele é a figura para onde convergirá todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, na outra linha, há muitas teorias sobre o anticristo, há muitas teorias sobre, inclusive, um novo reset econômico mundial, teorias envolvendo de como serão as moedas, e os crentes vivem amedrontados. Nunca vi tanta... Esse ambiente do coronavírus deu um tilt na cabeça de muita gente, e as pessoas estão toda hora compartilhando na internet um vídeo, e aliás, se você quer fazer um sucessozinho, grava um videozinho desse, pondo medo nas pessoas, e todas as vezes que você vir um vídeo desse na internet, leia Efésios 1:10, que Jesus é a pessoa para a qual todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, convergirão. Não importa se você conhece a tal teoria ou se você não conhece, o que você precisa é estar em Cristo. Porque todas as coisas na história convergirão para Ele. Na plenitude dos tempos, quando todos os tempos se passarem. Assim, queridos, ser encontrado em Cristo é ser encontrado no lugar certo, na hora certa, na pessoa certa. O verso 11, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, mais uma vez ele usa essa palavra que ninguém gosta, mas está escrito, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. É que eu não somente fui escolhido e predestinado por Deus, mas fui predestinado para terminar minha vida cumprindo a sua vontade, cumprindo o seu querer. São as bênçãos que ele vai enumerando nesse capítulo até o verso 14. O verso 12, ele diz, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Deixa eu dizer para você, essa semana eu tomei conhecimento do escândalo sexual do Ravi Zachariah. Ravi Zachariah foi, talvez que eu vi na minha geração, o apologeta mais brilhante que eu ouvi pregar. Um senhor, cabeça branca, como eu, longevo do ponto de vista do casamento, mulher e filhos. E ontem, lendo um documento do TGC, The Gospel Coalition, os diretores do Arzim, que é Rav Zachariah International Ministries, Arzim, a sigla Arzim, contrataram uma empresa particular para fazer o levantamento das acusações que foram feitas a ele. Quando ele morre, estouram os escândalos sexuais. Um velho,
Um velho. E eu lendo o documento, mais de 200 massagistas, terapeutas físicas, massagista. Sabe como é massagista? Bem, eu não sei, não quero lançar sombras sobre todos os massagistas ou todas as massagistas, mas essas especificamente, e nenhuma ficava fazendo massagem nele por muito tempo, foram descobertas. Membros do serviço secreto americano, da CIA, aposentados, serviram para fazer o levantamento desses escândalos e descobriram mais de 200 nomes de mulheres com as quais esse homem se envolveu. Pregador de multidões. Eu não sabia se chorava, se lamentava, o que fazer. Deus não nos elegeu para sermos isso. Ele nos elegeu para quê? A fim de sermos o quê? Para o louvor da sua glória. Os diretores do Ministério Arzin tomaram conhecimento do documento e vieram a público da ciência de que durante anos aquele homem viveu de uma forma ilegítima. Nós às vezes imaginamos que os nossos segredos, nunca vão ser descobertos. O do Ravi Zachariah atesta que ele foi muito bom na questão de esconder o pecado dele. Mas agora, depois de ter sido sepultado, vem a público de que ele viveu uma vida, mas não para o louvor da sua glória. Nós não sabemos como ele morreu. Se ele se arrependeu de tudo isso, se na hora que ele morre colocando tudo isso no lugar. Às vezes as figuras públicas incontestáveis têm lá algo escondido por trás de sua vida. Por isso é tão importante nós descobrirmos uma igreja para congregar. Eu, sinceramente, não quero parecer um santo imaculado sem pecado. Tenho os meus pecados e a Lourdes conhece bem cada um deles. Mas eu não durmo sobre um pecado, um sentimento, a ira, a contrariedade, são pecados que estão sempre na minha lista e eu estou sempre a confessá-los. No verso 13, mas antes de migrar por verso 13, que aqui fique registrada uma oração. Senhor, ajude-me a viver para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. É uma bênção ter o Espírito Santo. Esse Espírito que anseia por nós com ciúmes, que grita dentro do nosso coração quando a gente pisa fora, naquele território estranho a Deus e ao Evangelho.
É uma bênção quando esse alarme soa dentro do seu coração, como um alerta para você tomar cuidado. E finalmente, o verso 14. Esse mesmo Espírito é o penhor da nossa herança. Nós o temos como garantia de que a vida eterna, a nossa herança com Cristo, nos será concedida quando o Senhor vier resgatar a sua propriedade, a sua igreja, em louvor e sua glória. Esse é o perfil do homem abençoado. Terminei o que eu imaginei que não terminaria. Mas fica aqui exposto que viver uma vida abençoada é viver dentro desse padrão bíblico. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, oramos para que a sua misericórdia, a sua graça nos sustente. Somos frágeis pecadores. Começamos bem, mas podemos terminar muito mal. Tem misericórdia de nós e sê conosco durante toda a jornada, Senhor. Pois o Senhor, na plenitude dos tempos, fará convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, e eu oro para que o Senhor nos conserve em Cristo. Eu oro para que estes 14 versículos venham a nortear a nossa vida ao longo do tempo, de maneira que a gente jamais perca de vista o que é ser um homem abençoado. Leva-nos em paz, sê conosco ao longo desta próxima semana, lá na casa de retiros, com os jovens, ó Deus, com algumas famílias que lá estarão conosco durante esse tempo. Sê conosco, Senhor, meu Deus e meu Pai, nos momentos de oração, nos momentos de clamor a Ti. Sê com o seu povo que não compartilhará conosco desses instantes gloriosos. Protege-os, protege-nos, ó Deus, pelo caminho de ida, de volta. Sê conosco, sê com o nosso querido amigo internauta que está conectado conosco nessa transmissão, e que o Senhor abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Vai com Deus, abençoados de Cristo. Que Deus os ilumine.